Alô, crianças de todo o Brasil. Alô, para você ligado aqui na Bandeirantes. Boa tarde. Meio-dia, 10 minutos. 26 graus a temperatura. Um dia lindo na capital do Rio Grande do Sul, nesse 12 de outubro. Dia da criança, claro. Mas dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Salve Nossa Senhora Aparecida. E que ela nos proteja sempre. Começando o apito final para VT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, material de rede, você encontra na ABT. Pó Pelotense agora também jato seco aerossol, tintas Render conectada com as cores da sua vida e Jardine, a revenda que não perde negócio. Você participa, faz o programa conosco nesse feriado, você que está em casa, está assando aquela carninha, ou a esposa está fazendo um franguinho no forno, estupendo, assim, bem douradinho, tal. Ou, sei lá, pode ser um peixe na grelha, né? Enfim, você que está se preparando para fazer aquele almoço legal e ouvir o apito final, manda seu recado, participe aqui com a Band, com a equipe do apito final, pelo 980610949. 980610949. E as mensagens são sempre para skin leve e saborosa, beba com moderação. E hoje, como é feriado, você pode tomar aquela skin. A skin você pode tomar sempre. Mas nesse horário aqui, feriado, tá liberado. Domingo tá liberado. Sábado tá liberado. E no feriado hoje tá liberado uma skin leve e saborosa, mas beba com moderação. Bom, meio-dia, 12 minutos, 12 e 12, 26 graus a temperatura, informação para esse o filme, sinônimo de películas, a marca do filme desde 1988. O nosso apito final dessa segunda-feira, ainda não contamos com o Sérgio Boas, que está no litoral, falei com o Serginho Boas ontem, está curtindo merecidas férias e pegando um bronze no litoral. O nosso programa tem produção de Gabriel Corrêa, na mesa de áudio Máriozinho Almeida e na central técnica Dorival Santos e Edson Leandro. O Edson Leandro é a nossa eterna criança aí da Bandeirantes, né? Os Vinícius Sinotti, Luiz Henrique Benfica, Roberto Pauletti e Gabriel Corrêa, os nossos debatedores de hoje. E eu repito, 980610949 para você mandar o seu recado. E no Twitter, esporte@bandrs. E alô, Tiger Junk. Oi, alô, Marco Antônio. Como vai essa criança? Ah, melhor agora, né? Sempre que eu ouço tua voz é melhor. Como é que tá o vermelho do sol que tu pegou aí? Tive... Tá bom? Federal? Eu tive agora no camarim. E Sim. Coloquei uma maquiagem que eu acho que eu consegui esconder um pouco. Esconder um pouco. Disfarçar é melhor. Só para contar para os ouvintes, né, como eu não sou fofoqueiro, mas é bom A gente não é fofoqueiro, a gente só repassa informação, né, Marcão? Foi achando que não pegaria sol, foi pro lugar que tinha muito vento, com sol. Isso. Mirante mais ainda. do Morro Grande, em Rolante, pé da serra, Marcão. A minha mãe nasceu em Rolante. Ah, é? Minha mãe já é falecida, né, mas ela era natural de Rolante. Um baita lugar lá, Marcão. Aí bonito, é exatamente né? isso que tu falou. Tinha vento, tava um friozinho, e aí eu olhei um sol. Eu, vou dar uma lagarteada aqui, né? Claro. Aí lagartei ali a tarde inteira, inclusive tirei um cochilo. E aí eu queimei só uma parte do rosto. Ah, tu dormiu? É por isso que pegou? Dormi, né? é. Ah, entendi. É tipo aquele gambá que vai pra praia, se atira no Isso. sol e torra, fica metade vermelho e metade branco. E quando eu conto pra todo mundo que eu não tava gambá, que eu não havia bebido, as pessoas não acreditam. Mas é verdade. Não, Quando eu bebo, eu acredita. falo, mano. Dessa vez não. Não. Tá bem? E o Grêmio? O Grêmio, Marcão. O que é o Grêmio? É. O que foi aquilo ontem, rapaz? Complicado, né, Marcão? Eu tava conversando com o César aqui, e o César falava que a pressão em cima do Renato, ela começou antes do jogo começar, a partir da divulgação da escalação. Porque até se esperava a presença do Robinho em um esquema com 2 volantes, sendo Lucas Silva e Darlan, ou Lucas Silva e Maicon. Acabou que ele foi com Lucas Silva e Tassiano.
e mais à frente o Robinho. O Tassiano, Marcão, ele estava escanteado do Grêmio, né? Porque ele estava sendo negociado exatamente com o Santos. Como o Santos teve aquela punição da FIFA, a negociação não andou. E aí o Grêmio acabou reintegrando o Tassiano ao elenco, e a primeira partida dele como titular foi agora contra o Santos. E ele não jogou muito bem, assim como todo o time do Grêmio, e bom, as críticas recaíram muito sobre o Renato, que na entrevista coletiva pós-jogo, principalmente reclamou da arbitragem e colocou o resultado muito na conta do árbitro da partida, o Braulio da Silva Machado, por conta de um pênalti que, segundo ele, havia sido cometido em favor do Grêmio e que não foi dado, e os pênaltis que foram dados para o Santos. Ele até concorda que os pênaltis para o Santos aconteceram de fato, mas ele queria que o Grêmio tivesse levado aquele pênalti também. De qualquer forma, não levou, e o Grêmio perdeu por 2-1 para o Santos, e o Renato disparou contra a arbitragem, Marcão. Mas não foi. Qual que nós vamos falar? O Sinote comentou o jogo e nós estávamos com o Bagé, né? O Sinote e o Bagé ontem, eu estava transmitindo. Foi uma péssima atuação do time do Grêmio, né? E tem muita brincadeira agora aí nas redes sociais. Tu sabes que o Grêmio vai lançar oficialmente aí o Futebol 7, né? Vai. Contratou o Falcão. E está contratando o Falcão. Vai ser anunciado aí agora na Arena, uma festa para o Falcão, vai jogando o Futebol 7 do Grêmio. Agora o Grêmio está entrando numa nova modalidade de esporte, sabia? Qual? Vôlei de praia. Ah, é? Cortez e Paulo Miranda. É verdade. Só jogam com as mãos. E o David Braz, vai jogar o quê, Marcão? Não, o David Braz faz pênalti do chão, né? Ali não é jiu-jitsu. Pode ser. Eu não sei exatamente que golpe é aquele que ele aplicou no cara do Santos, mas no Marinho. Mas eu sei que o Marinho acabou com o Grêmio ontem. Né? Acabou. Dois gols dele e jogou muito. Tá jogando muito o Marinho, né? Tá. Mas aí, agora quarta-feira é o Botafogo, né? Quarta-feira é o Botafogo em casa, Marcão. O Grêmio pelo menos vai ter o retorno do Jeromel e do Kahneman, tá? Que já estão à disposição, se recuperaram da Covid-19, já estão treinando. Isso é muito pro Grêmio. Porque eles são dois jogadores fundamentais. E a expectativa de que o Maicon comece como titular, né? O Maicon que ainda não começou jogando uma partida desde que se lesionou. Há muito tempo ele não começa como titular. Ontem foi dada a vaga para o Tassiano, e se acredita que o Maicon possa estar no meio-campo titular do Grêmio contra o Botafogo. Tem o retorno também do Matheus Henrique, do Alisson também, que volta. Então é um time mais reforçado do Grêmio. O Jean-Pierre pode estar à disposição. É um Grêmio quase completo para enfrentar o Botafogo no meio de semana. Já é outra cara de time, né? Já é outra cara de time. E o Grêmio precisa ganhar. Imagina se o Grêmio não ganha do Botafogo, o que tu acha que pode acontecer? Nada. Nada? Em termos internos, Marcão, nada. Olha aqui, ó. Eu tenho um jogador do Grêmio que eu gosto muito aí, os comentaristas da Band também gostam dele, e acho que a torcida do Grêmio gosta muito dele. Eu não sei por que o Isaac tá fora do time do Grêmio. Pois é, ontem de novo, né? Aliás, o cara a batizar o nome do filho, por exemplo, assim, de João, José, Diego e tal, Diogo, esses nomes comuns, Bruno e tal, bastante Gabriel, né? São nomes bonitos, mas são comuns. Agora, tu tem um filho chamado Isaac, eu acho muito legal. Sabe quem foi Isaac, né? Ele foi filho de Abraão com a Sara, e o pai de Esaú e Jacó. Então, o Isaac é um nome muito bonito. Eu acho bonito esse nome, Isaac. E ele joga muito, esse cara, tio. Não tem nada a ver o nome com o futebol, tá? Mas ele joga, mas ele tá bem, né? Eu não sei porque que esse menino não é titular do time do Grêmio. Pois é. E quarta-feira não deve ser, a não ser que ele saque o Diego Souza, né? O Renato tem entendido o Isaac como um cara que, para começar jogando, é o reserva do Diego Souza, hoje que o Grêmio não tem. Então, dificilmente a gente vai ver o Isaac como titular quarta-feira. Sabe o que quer dizer Isaac? Ele sorri. Olha aí. Marco Antônio Pereira também é cultura. Isso aqui é muita cultura. O apito final é muita cultura. É muita cultura, né, Marcão? Precisam saber a origem dos nomes e tal. Isso. Qual é a origem de Tiger, Marcão? Não sei até hoje. Não sabes? Não sei.
Ah, mas nós vamos ter que procurar isso aí, cara. Eu não sei. Aqui, ó, eu boto no Google, o primeiro que aparece é Tiger Junk. Origem do nome. Não, aqui já apareceu o Igor, não pode ser Igor. Não é Igor, é Tiger, Marcão. É, eu sei não. Mas é que é com TH TH. e A. THAIGOR. Tiger é parecido com Tiago, nome Isso. bíblico comum e de gênero masculino. Tiago, nome bíblico comum e de gênero masculino. Taigo, nome comum. A origem do nome é hebraico. Isso significa aquele que suplantou com os pés. Ah. Suplantei com os pés, Marcão. O que isso quer dizer? Eu não entendi. Driblar, quem sabe. Ah, talvez. pode ser. Eu sou um canhotinho muito habilidoso, né? É. Talvez esteja faltando um Tiger no time do Grêmio para suplantar com os pés os problemas, Marco Antônio. Isso aí. Exatamente. É isso? Eu acho que é isso aí. O Grêmio, então vamos colocar assim, ó, manchete. Grêmio precisa de um Tiger para voltar a ganhar. É verdade, Sinote. O Sinote, eu tô ouvindo o Sinote lá embaixo. Agora sim melhorou. Agora tá bom. É. Isso aí. Hein, Tá Marco me ouvindo? Antônio? Agora tá legal. Você fala, diga, repete aí. Eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. O Grêmio tá tão mal que o Tiger virou solução, tu vê só, hein? É. A que ponto fase. chegamos? Tá, o Tiger deu pra Que ti. fase! Deu. Vou lá testar minha maquiagem, Marco. Vai lá ver como é que tá a maquiagem. O cara dormiu no sol. Mas eu não posso contar o que o Paulette escreveu aqui a teu respeito. Não, ele tá dizendo que eu sou gambá, ele não acredita em mim, mas o Paulette não acreditando em mim não é novidade, Marcão. É, né? Eu não tenho credibilidade com ele. Então tá. Uma boa semana pra ti, um feliz dia das crianças. Beijo, feliz dia das crianças pra nós todos. Depois pode pegar um pirulito ali no bar por minha conta, tá? O bar tá fechado hoje, senão eu pegaria. Tá bom. Então, paga amanhã. Logo então. hoje que eu ia almoçar, hein? É. Não, Benfica, não faz isso. Eu não ia almoçar Sério? hoje aqui no refeitório, né? Eu No trabalho às feriado? 4 horas hoje. Ah, Esporte Notícia com Alex Bagé. E aí já faria um pit stop aí no refeitório. Não deu. não vai dar. Não vai dar pra ti hoje. Vou Tu almoçar vai lá ter- no centro. com Abre o a Sinote. mão, Benfica. Come um miojo, Benfica. Abre a mão. Vou almoçar no centro com o Sinote. Lá no baixinho. É Porque aí o que, Sinote vai querer tomar quem uma sabe tu skin. vem almoçar comigo. É 252 quilômetros, eu tô em Pelotas. Eu achei que ia dizer são R$ 252 o prato aqui. Não, Tá bom, 252 quilômetros. Olha aqui, ó. Descontraído o programa hoje aqui, porque é dia da criança e tal, feriado. Então começamos leves, hoje apesar na hora, tá da na situação do hora. Grêmio. Hã? Tá na hora. É. Tá na hora das Tá na hora informações de do Inter, brincar. que tá muito bem no Turma da campeonato. Xuxa. Ô Marcão, Fala, Gabriel. Até qual idade você considera alguém uma criança? Ou todos somos eternas crianças? Todos somos eternas crianças e depois de certa idade o cara fica mais criança ainda. Fica mais criança. E o pior é que tu começa a ter as lembranças da tua infância. Tu não sabe o que tu comeu ontem, mas tu lembra que no teu aniversário de 7 anos tu furou uma bola chutando no... Ou te sacanearam, né? No meu caso não estou lembrando de nenhuma sacanagem que fizeram comigo. Mas pode ser, né? Tu lembra do gol que tu marcou quando tinha 7 anos? Né? Chuteira com prego e tal. Mas é bem legal. Tem gente que nunca foi criança assim, né? Não teve uma infância legal, depois foi sempre preocupado com muitas coisas. Eu falei com o meu neto hoje, por exemplo. Como é que ele tá, Marcão? Ele caiu um tombo de bicicleta, tá todo esfolado, todo arrebentado. E aí eu tive que ver todas as feridas dele, joelho, cotovelo, nas costas, na barriga, caiu, rolou nas pedras. Para ele foi um terremoto.
cair de bicicleta. Ele disse que ele estava passando por um lugar que parecia que era uma ponte. Sabe? Eu não sei o que tinha a dizer isso. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Internacional venceu o Atlético Paranaense, segue na vice-liderança, venceu por 2-1. Destaque para o Heitor, 2 assistências, um gol do Thiago Galhardo e um do Abel Hernandes. O Inter que já viaja hoje porque tem jogo na quarta-feira, lá na Ilha do Retiro, contra a equipe do Sport. Viaja amanhã já ao Recife e aí já se encaminha para este jogo da 16ª rodada. Viaja hoje ou amanhã? Amanhã, perdão. Amanhã. É voo fretado, né? Que eles Isso, exatamente. Então viaja amanhã, hoje faz um treino mais leve e aí já viaja depois para fazer o jogo contra o Sport. Que defesa do Marcelo Lomba ontem, hein? Espetacular. Ele falou que foi uma das mais bonitas da carreira dele, se não a mais bonita. No final do jogo, ali aos 48. Então, se ele fez defesa mais bonita do que essa, Gabriel. A gente não lembra. A gente não viu, nem ele né? lembra. Ninguém viu, né? Não, ninguém viu. É Foi verdade. sensacional. 3 pontos que dá para colocar um pouco na conta do Heitor, dá para colocar no Galhardo, mas principalmente com a assinatura do Marcelo Lomba, então. Com a defesa aos 48 do segundo tempo. Primeiro na cabeçada no chute do Walter, depois no rebote. Ainda acabou fazendo 2 defesas. Bom, Eduardo Cudê na coletiva. Vamos lá. Dentre alguns pontos que a gente acabou separando, ele falou muito sobre os jovens. E ele revelou que colocou o Heitor para treinar no Sub-20 porque o Heitor estava com 5 quilos a mais quando voltou da parada da pandemia. E aí ele voltou a treinar no Sub-20, ele já perdeu estes 5 quilos e ele está bem. Aí o Cudê falou sobre a utilização da base, e aí ele citou que não adianta ficar colocando apressado e que ele quer fazer com que os jogadores entendam que não precisa ser profissional só quando vai para a Europa, que não tem que se alimentar direito só quando vai para a Europa, tem que fazer isso quando está aqui no Brasil ou no caso, aqui no Internacional. Então ele usou esse exemplo, citou o Heitor, falou sobre jogadores que vão ganhando essas oportunidades, citou o Praxedes, falou até do Zé Gabriel, falou de alguns jogadores aí que ele tem utilizado, mas que ele quer que os atletas sintam que ele não precisa cuidar da alimentação ou de outras situações importantes só quando sai do país, mas sim quando estiver trabalhando. E que há uma diferença muito grande de jogar o Sub-20 quanto jogar uma partida profissional. Por isso que ele não quer apressar a colocação desses jogadores. Ele foi questionado também, no segundo tempo, sobre a troca do Praxedes pelo Musto e não do Alessandro, que era até o que poderia ter acontecido. Primeiro ele citou o ponto de que queria defender um pouco mais, estava sentindo que o time estava sendo atacado muito, ele queria ajudar ali o lado esquerdo, com o Moisés e o Patrick, botou o Musto e aí fechou 2 linhas de 4, palavra do próprio Eduardo Cudê. E aí depois ele até fez uma brincadeira, falou: eu olhei para o Coutinho no banco, mas ele não quis entrar. Falando que não é, e aí ele já falou tantas vezes do elenco, né, não ser o maior elenco do mundo, citou um exemplo, fez a brincadeira dizendo que não tinha o Coutinho para colocar, por exemplo, no segundo tempo para matar a partida. O Inter se prepara já para o jogo contra o Sport, não terá D'Alessandro. Essa aí do Coutinho, como é que é? Não, é que ele falou assim, perguntaram para ele por que você não deixou o time ainda atacando, um pouco mais ofensivo, e aí ele falou: não, é que eu chamei o Coutinho ali no banco, mas ele não quis entrar. Fez uma brincadeira. Mas que é o Coutinho? Não, o Felipe Coutinho, que ele fez a brincadeira que ele não tem um jogador como o Felipe Coutinho. Entendeu? Tá. Que entrou na seleção e fez isso, gol, exatamente. Bom, e aí, já se prepara para o jogo de quarta-feira contra o Sport Recife. Não terá o D'Alessandro, tomou o 3º cartão amarelo, não sei se seria titular, acho que não seria titular de qualquer forma. Volta o Edenilson, que recebeu, que já estava suspenso no jogo contra o Atlético Paranaense, o Bosquilha segue de fora e talvez alguns jogadores possam ser aí poupados pela questão da viagem, o desgaste. Ele falou sobre o Lindoso, que está extremamente desgastado dos últimos jogos, é uma possibilidade ficar no banco de reservas, mas isso a gente vai começar a descobrir já hoje, até no treinamento que deve ter um pouco mais leve, ou amanhã já no time que embarca para Fortaleza, para o Recife, onde enfrenta a equipe do Sport. Olha só, isso pode parecer até uma ignorância da minha parte, mas não é. Tu sabe que depois que tu viaja pelo mundo inteiro, tu começa a conhecer os lugares, assim, tu vai para o Japão, para a Coreia, para vários lugares de outros países da Europa e tal, tu vê
que é o seguinte, ó, esse negócio de jogador comer bem ou comer mal na Europa e tal, aqui no Brasil a fartura é fantástica, bicho. Não tem na Europa. Se tu vai comer, por exemplo, vou pegar assim uma costela na Europa, é uma fortuna, cara. É uma fortuna. Então, se come outras coisas. E eu acho que os caras comem menos na Europa por isso. E normalmente não, massa, os batata, né? Massa, muita massa, batata, coisas nesse sentido, pão. Né? É. O Brasil tem muita fartura, a comida aqui é muito boa. E eu não quero inflacionar nada, por favor, mas a comida até é barata perto de outros países. Não é por acaso que sentem falta do feijão quando vão pra lá, né? Feijão. Normalmente os jogadores que ganham bem, né, eles levam... Toneladas. Toneladas de feijão. Eles levam alguém para cozinhar, cozinheira, exatamente, vai junto, acompanhar a família e tal, né? Mais recente eu acompanhei o documentário do Barça, pegou alguns dias junto com o Coutinho, dentro da casa dele, e mostrava. Cozinheira trouxe do Brasil, aí comida sempre mais abrasileiradas, pra sim. Não sentir falta mesmo. Porque o cara fica muito tempo sem comer feijão, brasileiro sente falta, né? Eu não conheço um cara que não coma feijão. Eu dizia, eu não como carne, ó. Tá, tudo bem, não come carne, o cara, né? Tem lá suas ideias e tal. Eu não como isso, não como peixe, tal. Agora, feijão todo mundo come. Eu acho que... Não quero te provocar, Benfica, mas um feijãozinho agora com a farofa. Nossa. Não, eu vou achar algum restaurante aí do caminho, depois das 2h. Ali pela Bento deve ter alguma coisa. Aí eu mostro por ali e subo pra Band. Claro. Tem muitos lugares abertos hoje aí. Vamos começar Vamos, já está na hora do intervalo, tem que fazer um intervalo. O tempo então... ruge, a Sapucaí é grande. É, isso aí. Então vamos fazer aquele intervalo e depois na volta começamos já os debates aí. Eu sugiro que a gente comece pelo Inter, que ganhou ontem, né, que é mais ameno. Eu sei que está todo mundo louco para dar um pau no Grêmio e no Renato, mas vamos segurar. Primeiro vamos falar do Internacional. Sugestão apenas, tá? E vamos fazer o intervalo, nós já voltamos para o capítulo final. Meio-dia 36, 26 graus de temperatura. Inclusive acho que o Atlético do Paraná, pelo time que tem, poderia estar numa posição melhor no campeonato. Mas não vivo o dia a dia do Atlético do Paraná, não sei o que aconteceu, talvez a saída do Thiago, né, e a perda de um ou outro jogador tenha dado um certo desequilíbrio. Enfim, eu gostei do Internacional, não é nada de maravilhoso, mas foi eficiente. Eu já não gostei, Sinote. O Internacional fez um primeiro tempo razoável. O Abel, eu sei que tu não gosta muito do Abel, mas eu acho que o Abel jogou bem dentro das limitações dele. Não foi mal não, não foi mal não. O Galhardo jogou bem de novo. Agora, o Eduardo Cudê, ele é assim, ó. Primeira coisa, o Internacional tem que exaltar a posição que está, muito mais a colocação do que o desempenho. Agora, o time do Internacional, quando o Eduardo Cudê começou a mexer, não perdeu e não empatou, porque o Atlético Paranaense não tem ataque. Porque um time que... Ele só tinha que ter tirado, na hora que saiu para a Chedes, bota o Zé Gabriel no meio, o Moledo na zaga, estava tudo resolvido. Time bem fechado, organizado. Ele estragou todo o time, entregou o time para o Atlético Paranaense, entregou o jogo para o Atlético Paranaense. Porque foi um negócio assim, ó, surreal a gente ver a dominação que teve o Atlético Paranaense no segundo tempo por erro do treinador de novo. Agora, o importante é isso aí. O Internacional está em segundo, não deixa o Galo desgarrar, está se mantendo, campanha excelente, mesmo com o Eduardo Cudê, né? Eu concordo contigo. O segundo tempo, o Atlético do Paraná cresceu e eu não sei por que ele botou o Musto, né? Sinceramente, não entendi. Não tinha necessidade nenhuma. Podia fazer o que tu dissesse aí, adiantar o Zé Gabriel e botar o Sabe por que ele botou? Sabe por que ele botou, Sinote? Ele botou pela mesma crítica que tu fazes desde o início do ano. Porque ele acha que Lindoso e Musto é o meio-campo do sonho dele. E o Marcos Guilherme na frente. Tu falas isso desde o início do ano. Toda oportunidade ele faz essa bobagem. Isso é verdade.
eu acho que ele, em determinados momentos, né, o Paulete, ele desestabiliza o Internacional. Quando o Internacional está encorpando no jogo, né, e está aumentando a sua segurança, né, a confiança no seu jogo, ele faz uma, duas mexidas e desestabiliza o Internacional. Né? Eu não tenho gostado da maneira do Eduardo Cudê escalar, e principalmente quando ele mexe. Quando ele mexe, normalmente mexe mal. E aí acaba complicando muitas vezes os jogos que até estão bem encaminhados, ele acaba complicando. Embora, eu vou repetir, não sei se o Benfica, o Gabriel, aí o Marcão concordam. Eu acho o Atlético do Paraná um time chato. É um bom time. É um bom time. Né? É um bom time. Chato. Para mim é surpresa a posição dele na tabela. Eu também, Marcão, eu também. E o Marcelo Eles não têm Lomba, ataque, Marcão. Eles perderam o ataque e não fizeram a reposição à altura. Pois é. Não tem ataque. Perdeu o Rony, né? O Rony e o Marco Ruben. Mas o centroavante e o Marco do Atlético Paranaense fez um gol ontem, inclusive. É um jogador que tem muita presença diária. É que ontem havia o Kaiser, o Renato Kaiser, né? O Gabriel até destacou. A opção na primeira etapa foi usar o Léo Cittadini assim, como uma espécie de falso 9, quase. Mas um cara que tirava a referência da zaga do Internacional, mas o Inter também teve algumas chances na segunda etapa, né? Eu acho que a mudança do Praxedes eu achei completamente equivocada também. Foi errado. Acho que o Cudê poderia ter pensado numa outra solução naquele momento. Ali ele errou. Mas no primeiro tempo, eu achei o Internacional bem parecido com aquele Internacional que seguramente está na cabeça do Cudê, que é um Internacional que marcou muito alto, fez um trabalho muito interessante ontem. E o Marcos Guilherme, para mim, fez, do ponto de vista tático, talvez a sua melhor atuação no Internacional. Foi um excelente parceiro para o Heitor. Os dois ocuparam muito bem o lado direito na primeira etapa. O Praxedes jogou muito no meio de campo, com o dinamismo que eu achei que ele não tivesse. A gente sempre vê assim naquele cara muito magrão, meio magro, assim, um cara incapaz de ter muita velocidade, e ele teve. E nisso aí ele acabou sendo um bom substituto para o Edenilson. O Patrick teve uma atuação muito boa também. A zaga marcou muito alto. Até comentei com o Gabriel, houve um momento em que a zaga do Internacional estava praticamente na linha divisória do gramado, ou seja, são os conceitos do Cudê, que funcionaram na primeira etapa. O Inter tomou um gol, mas acho que jogou muito melhor. Na segunda etapa, sim, aí ele foi dominado pelo adversário. Eu sei que a gente tem intervalo agora, Marco, mas eu quero deixar uma pauta aqui ainda dessa questão do Internacional, que a gente fala muito sobre a defesa do Inter, e querendo ou não, hoje ela é a melhor defesa do brasileiro, né? Sofreu só 10 gols na competição, mas tem um jogador que incrivelmente parece que não tem recebido as críticas e que poderia... Não é que ele tem que sair do time, mas ele jogou mal com o Fux, ele jogou mal com o Moledo, ele jogou mal com o Zé Gabriel. Talvez o problema da defesa não seja o zagueiro da direita. Eu acho que o Inter tem que começar a avaliar o que está acontecendo com o Cuesta, porque ontem no gol, na defesa do Lomba, o que ele fez para deixar a bola passar, para mim é incrível. Quando eu olho por trás do gol, o lance de novo, não faz nenhum sentido, e ele falhou em diversos momentos que não saíram gol. Agora, para mim, é o zagueiro que precisa ser observado o que está acontecendo com ele, porque ele jogou mal com todos os outros. A culpa talvez não seja dos outros. Isso aí. Não, vamos debater esse assunto aí. E atenção, né? Vamos falar do Grêmio daqui um pouquinho. Se Cuesta é problema no Inter, imagine Paulo Miranda e David Braz no Grêmio. Que tal aproveitar as melhores condições para comprar o seu carro zero? Apito Final. Futebol em debate. 9-1. Saída, mas é discussão o que está acontecendo com ele, né? Sim, nessa melhorar, exato. Eu quero agregar aí uma outra informação, um outro detalhe. Estou vendo agora aqui os donos da bola na televisão, e de fato tá meio estranho aquele rosto ali do Tiger Junk, Marco Antônio, queimado. Ele apenas queimou de um lado. o rosto, né? Mas só de um lado. No gol do Atlético Paranaense, o pique que o jogador dá pelo lado direito
deixa o Cuesta babando na gravata. Uma coisa impressionante, a dificuldade, é um erro do Cuesta na origem do lance. Então não é apenas essa questão da participação dele naquele lance magnífico da defesa do Lomba. Em outros momentos e em outros jogos, ele de fato ele não é mais o mesmo jogador que foi em temporadas passadas. Desde aquele jogo com o Fluminense, lá no Rio, o Cuesta vem falhando. Comentamos aquele jogo, né, Sinote? Isso mesmo. E em alguns, o Pauletti talvez vá lembrar, o Pauletti que criticou o Zé Gabriel, até com razão, em 2 lances específicos, um contra o Bahia, e me parece que o outro no jogo da Libertadores com o América de Cali, que o Zé Gabriel realmente falhou. Foi sair jogando e entregou. No jogo contra o Bahia, o Zé Gabriel falhou, e depois o Cuesta teve a oportunidade de recuperar, e foi com o pé frouxo na dividida e perdeu para o jogador do Bahia, que entrou e fez o gol. No Grenal, no mais recente Grenal, foi com o pé Grenal frouxo também na dividida com o Diego Souza. Isso mesmo, foi frouxo na dividida. E essa observação que o Gabriel fez, eu concordo. Ele foi mal com todos os companheiros que ele teve de zaga nos últimos jogos. Mal com o Moledo, mal com o Zé Gabriel, mal quando jogou ao lado do Fux. Então, tá? E me parece, o Benfica fez uma observação agora extremamente interessante, e me parece que ele tem algum problema de ordem física, porque ele não está conseguindo ter a mesma velocidade que ele tinha antes. E aí acaba comprometendo todo o sistema defensivo do Internacional. E com um agravante, na minha maneira de ver, aí eu não sei se vocês concordam. Ele tem do lado esquerdo dele um lateral que, a mim, não inspira confiança, que é o Moisés. Não consigo ter confiança e nem segurança com o lateral esquerdo Moisés do Internacional. O Inter não tem aí, lateral esquerdo confiável. Nós temos falado aí das atuações irregulares do Cuesta, mas eu me impressiono pelo que o Internacional foi buscar o Jussa, que é canhoto, não deu nenhuma oportunidade para o Jussa do lado esquerdo da zaga. O Internacional buscou aquele outro, Léo Ribeiro, se não me engano. Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro. Nunca nem fardou esse jogador. A conclusão que eu estou chegando é que o Eduardo Cudê acha que não tem zagueiros, porque o Cuesta já merecia um banquinho mesmo. Pois é. Esse rapaz aí, o Lucas, eu vou confessar para vocês que eu até me esqueço dele às vezes. Até me esqueço. O jogador que foi contratado, né, veio da Europa. Quem conhece, né, e eu vou citar aqui o Gabriel. O Gabriel me falou muito bem dele. Diz que é um bom jogador, um bom zagueiro. Eu não conheço, não lembro. O Gabriel Correia lembra. Sabe qual é a minha impressão, Sinote? Sabe qual é a minha impressão? Talvez o que o Cudê falou sobre o Heitor possa servir para o Heitor que se recuperou e possa ser um recado para outros garotos que ele tem, viu? Pode ser, né? Dá a impressão, pelo menos. Porque ele falou assim, ele complementou até, às vezes vocês, repórteres, têm muitas informações e às vezes vocês não têm nenhuma. E aí ele cita esse caso do Heitor, que desceu pro sub-20, estava com 5 quilos a mais, recuperou, perdeu esses 5 quilos, e ele falou muito dos garotos. Querendo ou não, o Lucas Ribeiro é um garoto, né? Tem 21 anos. E aí, quando a gente comentava dele, do que eu vi, ele realmente me parecia um zagueiro bem promissor. Não sei se o extracampo... Não sei, de fato não sei. Aqui eu tô abrindo uma possibilidade pela entrevista do Cudê. Não sei se ele não tem mais jogadores que não estão sendo tão profissionais quanto ele gostaria. Agora o Heitor... E o Jussa... A questão do Heitor... O Jussa é o cúmulo, né? Porque o Jussa foi um cara que foi contratado e apresentado, tá, pelo Departamento de Futebol do Internacional como jogador que foi contratado para ser o reserva do Cuesta. Foi dito isso. Passado alguns dias, um mês, sei lá, 2, disseram que não.
que ele estava sendo treinado como zagueiro porque ele não era zagueiro, era volante, mas então compraram o gato por lebre. O Pauletti, contrataram o gato por lebre. O Pauletti fez uma observação brilhante aí, como sempre, né? Em relação à mudança ontem. E na hora eu não me dei conta, acho que o Gabriel também não, mas seria uma solução muito adequada realmente quando o Praxedes saiu, colocar o Moledo na zaga e o Zé Gabriel, passar o Zé Gabriel para o meio. Foi realmente, poderia ter pensado nisso o técnico Cudê. Agora, Pauletti, não fica totalmente feliz aí. Eu fiz um elogio para ti que é merecidíssimo, entendeu? Vou para a segunda parte o bife agora vem, né? Vamos lá. Vou para a segunda parte agora. O Moledo. Meteu uma xilocaína, agora vem com a bezeta. Na bola aérea, o Moledo é o melhor zagueiro do Internacional. Disparado. Impressionante a força dele, né? Aliás, ontem estava em campo o Thiago Heleno, né? Que é irmão gêmeo, parece do Moledo. Mas enfim, na bola aérea o Moledo é sensacional, né? Dá uma segurança. Mas eu acho que o Moledo é jogador para quando o Internacional estiver sendo atacado. Eu não vejo no Moledo aquele jogador que seja para um time que tenha iniciativa, e eu acho que isso é um conceito do qual o Cudê não abre mão, do time que tenha iniciativa também a partir dos zagueiros. Isso ele não consegue fazer bem. Agora, quando é para resolver, quando o time é atacado, ele olha, seria ontem uma grande solução. Agora eu só queria voltar ali na questão do lateral direito, Heitor. Ele também foi para perder peso, mas também, segundo as informações, aí o Cudê não vai poder negar, eu não lembro quem é o outro jogador, mas tinha um outro jogador no Inter, ele estava sempre nos embalos de sábado à noite, né? O Heitor. Não, ontem, Marcão, várias informações ontem o Cudê fez observações ao peso e também ao comportamento fora de campo. Bom. E aí acho que valeu pro Heitor também. Valeu pro Heitor. Agora o Cudê é muito engraçadinho, né? O Cudê é muito engraçadinho, né? Porque as entrevistas dele, ele sempre dá um desconto nas críticas que ele recebe quando ele ganha. Ele parece o Renato nisso. Ganhou o jogo treinador, ontem. né? Ele não falou. Ele não falou que ele terminou com Rodinei, Moisés, Lindoso, Musto, Marcos Guilherme, todos ao mesmo, e o Potker, todos em campo ao mesmo tempo. Aí não. Agora ele vai dar letrinha. Ele dá letrinha, não, porque vocês têm informação, não tem informação, e já reclamou que não tem jogador de novo. Eu vou te contar uma coisa. Isso aí não pode, né? A vitória paga tudo que é coisa. Claro. Mas olha só, né? O Cudê, para mim, é um técnico com os mesmos defeitos que a maioria dos técnicos do Brasil. Nós não temos assim um técnico que seja uma unanimidade, né? Nesse momento, talvez aí o Sampaoli seja um cara acima de qualquer crítica. Então o Cudê eu acho que está na média. Só que o Cudê fez de um grupo médio, e eu acho que o Internacional é um grupo médio. Só ver o time que terminou ontem. O Pauletti citou. Isso, o quarto colocado com a defesa menos vazada. Tem defeitos o técnico? Obviamente que tem, mas ele tem muitas virtudes também. Aliás, Marcão, claro um amigo meu falando mandou assim, ó. Ele mandou assim, ó. O final de semana histórico no esporte. O Lakers do LeBron James ganhou pela 17ª vez a NBA. O Lewis Hamilton iguala o recorde de vitórias do Michael Schumacher, 91. Isso. O Nadal vence Djokovic, conquista pela 13ª vez Roland Garros e igualou os 20 Grand Slam do Roger Federer. E o Inter vence com Rodinei, Moisés, Lindoso, Musto, Marcos Guilherme e Potker, todos em campo ao mesmo tempo. E o Grêmio perde com 2 gols de pênalti dos seus zagueiros. Ô Marco, a propósito. O Grêmio perde com falhas de Paulo Miranda e David Braz. A propósito aí, o Pauletti citou aí nessa relação de atletas aí, 2 negros, né, que são sensacionais, né? O LeBron James, do Lakers, e o Lewis Hamilton. São 2 lendas para sempre do esporte. E é muito bom, né, que a gente veja aí a ascensão cada vez maior do atleta negro, mas também do atleta branco. Deixar bem claro aí. Agora, no caso do Marinho... homenagem a eles hoje pela manhã. Eu fiz aqui, eu ouvi um Jimi Hendrix bem alto aqui para homenagear essas figuras maravilhosas. Que bacana. Agora quero pegar o outro lado da questão. O Marinho
deu recentemente uma entrevista, o Marinho que ontem marcou 2 gols, também um jogador negro, que deu uma entrevista muito adequada, falando da questão do racismo no futebol que existe. Eu queria ter ouvido do Marinho uma posição politicamente correta em relação ao Robinho. Ontem o Marinho fez 2 gols e saiu imitando o Robinho, as pedaladas do Robinho. Então, mesmo o Marinho, que fez a justa defesa do combate ao racismo, deveria fazer também uma justa defesa das mulheres que são agredidas por pessoas, entre elas o Robinho, que é um cara condenado, e eu acho que o Santos agiu muito mal ao contratá-lo. O Santos, no dia anterior, até acho que vale destacar, fez posts falando sobre a violência contra a mulher e tudo mais. Mas eu acho que o Marinho, eu sou fã desse Marinho. Eu também sou. Ele é meio desligado, eu acho que ele nem sabe isso. Não. Sabe que o Marinho, Marco Antônio, ele tem dado entrevistas muito lúcidas ultimamente, ele melhorou muito assim, está muito atento às questões sociais, tanto que falou na questão do racismo, falou em outros vários aspectos, e está melhorando um pouco. Talvez ele venha a falar, tomara que ele faça alguma observação, porque eu não gostei disso aí que o Santos fez. Nem eu gostei. Mas aí tem um detalhe, acho que o Robinho não tinha. Ele não vai comprar essa bronca com o Robinho, né? Eu também acho. Mas não precisava fazer uma homenagem, entendeu? Escancarada. Ele podia dizer, não, mas não vou fazer nada. Aí eu vou tentar absolver o cara. Meu retorno agora ficou muito baixo, eu não estou ouvindo vocês agora. Ele podia ter passado indiferente, entendeu? Ele não precisa nem elogiar, nem criticar. Ele podia ter passado indiferente. Eu acho que o erro foi fazer uma homenagem. Acho que aí ele errou. Agora, já que nós estamos falando no Marinho, né, e por via óbvia de consequência no jogo do Grêmio, né, contra o Santos, eu quero dizer o seguinte: o Grêmio foi mal escalado e eu me sinto bem à vontade para dizer isso, Marco Antônio, porque tu és testemunha, tu foi o narrador do jogo ontem. Sim. E tu és testemunha, e todos aqueles que nos ouviram, que eu falei antes da bola rolar. Sim, tu e o Bagé. Vocês falaram antes, exato. Eu ouvi. Antes da bola mas rolar. Eu também não, eu não falei, mas eu não gostei também. Não, claro. Com aquele meio-campo. Aquele meio-campo com o Lucas Silva e com a presença do Robinho, junto com o menino, faltou o nome dele agora? Tassiano. Com Tassiano e Robinho, o Grêmio não iria a lugar algum. E mais, não dá para entender como é que o Cortez continua como titular no time do Grêmio. Eu não consigo entender. E por que não joga o Isaac? Olha, o Renato tem que explicar. Aí depois ele foi para a coletiva, e aí um colega, repórter, fez uma pergunta a respeito da arbitragem, e era tudo que o Renato queria. Porque aí ele tirou o foco do jogo, onde o time dele não jogou nada, e focou na arbitragem reclamando de um pênalti, que para mim não houve. Para mim não houve, o Bagé também achou que não houve. O jogador do Santos estava de costa e com o braço colado no corpo. A bola deu no cotovelo dele, ele nem viu, e estava com o braço colado ao corpo. Na minha opinião, não houve o pênalti. E aí ele focou na arbitragem. Não. O pênalti que o Renato reclama que teria sido a favor do Grêmio, que não foi dado. Claro. Não, do Paulo Miranda é pênalti de concurso. Pois é, não foi, claro que não foi. Tem razão. O jogador do Santos está com o braço colado ao corpo. O Paulo Miranda estava com o braço aberto. E depois uma outra, o Paulete e amigos. Olha o que o David Braz fez. Ele dá um carrinho, uma voadora, dentro da área e acerta só o pé do Marinho no lance do pênalti. O David Braz, e depois, ele tá desequilibrado. Ele foi expulso recentemente lá no Chile, não foi também? Foi. O David Braz está começando a concorrer com o Musto no quesito irresponsabilidade. Não, e um detalhe, Paulete.
Paulete, um detalhe, o Bagé disse ontem, e até o Bagé tem toda a credibilidade, e mais ainda que ele é identificado mais com ou o menos, Grêmio, o Bagé é torcedor do Grêmio. Então eu fiquei muito à vontade. O Bagé disse assim, o Grêmio tem que agradecer ao árbitro, porque o Rodrigues era para ter sido expulso. O Rodrigues deu um pisão intencional no tornozelo do Marinho. E o juiz levou livre, foi lá, olhou e meteu o olho branco. Vocês comentaram durante o jogo, mas eu queria que tu desse uma visão. Eu acho que tem um jogador que o Renato contratou que ele está investindo muito e que para mim ainda não deu resultado, que foi o Luiz Fernando. O Luiz Fernando ontem, eu achei que a atuação dele ficou prejudicada pelo fato de que os meias do Grêmio não existiram. Não tinha meia. A bola não chegou, me deu pena do Diego Souza no primeiro tempo, me deu pena do Luiz Fernando. O PP ontem ficou abandonado e o Cuca não é trouxa. Sabia que quem poderia desequilibrar o jogo para o Grêmio era o PP. Não ia ser o Tassiano nem o Robinho, ia ser o PP. O que o Cuca fez? Botou dois em cima dele. Tava o Pará e o Jobson. Um e outro, em cima do PP. Primeiro tempo o PP praticamente não tocou na bola. E o Grêmio não existia. O Grêmio foi melhorar quando ele colocou o Isaac, o Diogo Barbosa e o Maicon. Aí o Grêmio começou a criar. Inclusive, se vocês olharem bem, a jogada do gol do Grêmio, que aliás é uma jogada muito bonita, ela começa com o Diogo Barbosa, a bola vai no Isaac, vem no PP, e aí o PP rola para o Diego Souza, que veio de trás, que dá uma chapada na bola muito bonita no canto. É a única jogada consciente que o Grêmio fez no jogo inteiro. Foi depois que entraram esses jogadores aí. Aí o Renato, Marco Antônio, vai para a entrevista coletiva e foca na arbitragem e fica mandando recadinho pro Leonardo Gaciba. Para aí, será que ele pensa que o torcedor do Grêmio é trouxa? O Grêmio não jogou nada, não criou nada, ele escalou mal. E aí vai focar num lance que nem pênalti aconteceu pro Grêmio, com todo respeito, Marco Antônio. Eu também não vi pênalti nenhum pro Grêmio no jogo. Porque eu sei que o Paulete quer falar, mas só dizer uma coisa. O Robinho não pode ser titular do time do Grêmio. O Grêmio que descubra outro jogador, que coloque um menino qualquer aí, que bote aí, um outro menino que não seja dessa função ali. Mas o Robinho não, né? Por favor. Diga, Paulete. Mas ele tem o Isaac. Pois é. Se ele não quer botar o Isaac, bota outro, mas não bota o Robinho, né? E não bota o Tassiano também, não pode começar a jogar contra o Santos, um jogo difícil na Vila Belmiro. Ó, contra um time que tem um baita treinador, que é o Cuca, né? Paulete. E o Marinho, né? O Marinho foi esperto. Claro. O Marinho deu 300 anos de malandragem. Pegava a bola e ficava de costa. Aí veio o seu Rodrigues, dá um pisão no tornozelo. Aí vem o seu David Braz, com toda a experiência, deu um pontapé no tornozelo do Marinho e ainda ficou brabo que o árbitro deu o segundo amarelo e o vermelho para ele. Parei um pouquinho. Tem razão. O Paulo Miranda me entra dentro da área de braço aberto. Agora o Marinho irrita com as simulações dele, né? Não, como é que é, Paulete? Repete para mim, por favor. O Marinho irrita demais, porque ele simula demais lesões e se atira todo o tempo. Ele exagera muito, ele também, né? Claro que ele exagera. E uma questão que eu quero deixar para nós aqui. Por que o Renato não sai jogando com o Maicon, com o Jean-Pierre, por que não sai com os melhores e substitui depois? Primeiro tá garante o resultado. Não, o Jean-Pierre até estava fora dessa vez, né? Não, eu sei disso, mas porque, eu tenho certeza que quando ele voltar, ele vai deixar ele no banco. O Renato, em vez de sair com o que ele tem de melhor à disposição,
Ele Por deixa. que ele não dá chance saiu pro azar. ontem, Marco Antônio? O Tassiano não Podia joga ter nada. saído ontem com o meio-campo com Lucas Silva, Maicon e Isaac. Pois Sobre é. o Robinho, Diga. eu também concordo. Ele não pode jogar. E o Robinho andou dando uma entrevista aí, Marco Antônio, em que ele próprio chamou atenção para uma coisa que estranhamente o Renato não observa. O Gabriel Correia vai me ajudar. O Robinho, ele ficou parado 7 meses em razão de uma Pois cirurgia, é. né, Gabriel? Não tinha jogado E na a- temporada, tá jogando. É. Pois é. E aí vem mais a pandemia. Ele colocou isso. Eu fiquei parado 7 meses por cirurgia, depois veio a pandemia. Ou seja, ele colocou isso dizendo o seguinte, ó, eu ainda não estou no melhor ritmo. O Robinho falou isso. Aí o Renato coloca o poderia, Robinho a jogar, Benfica. é inacreditável isso. Benfica, ele poderia, como disse o Marco Antônio aí, se ele não quer botar o Isaac, tá bem, ele poderia ter entrado com o Everton. O Grêmio O está Everton. precisando, Sinote, de energia, de jogadores inteiros Exato. fisicamente. Tem razão, tem razão. Não pode fazer isso. Vem cá aquela homenagem que. Desculpe a pergunta, não me xinga. Aquela homenagem que o Marinho fez não teria sido pro Robinho do Grêmio? Tô brincando, claro. É que Homenagem? não tem nada a ver. Qual? A homenagem Ah, que o Marinho pedaladinha. fez pro Robinho, a pedaladinha. Pro Robinho. Não, acho que não. Agora, Não, o uma Marinho coisa gosta que muito tô do brincando, Renato, Marco Antônio. Não, O pode Marinho ser. ele gosta, eu sei Benfica. que é brincadeira. Eu não O sei se Marinho gosta Benfica- muito do Renato, foi o Renato quem descobriu Sim, o Marinho sim. para o futebol. É. Eu não sei se Lá o. no Fluminense, em o 2008. Não sei se o Benfica assistiu no sábado o jogo do Brasil com o Juventude. Tu assistiu, não? Assisti e Aplicado adorei. Juventude, hein? Olha, Aplicado Juventude. barbaridade. Tá passando agora aqui. agora. Vem cá, Qual é X, um o, carro de qual Fórmula foi a 1 aqui, aplicada? né? Eu achei que teve um pênalti em favor do Juventude. Mas o pênalti que dela não foi, né? Mas ali é o seguinte, né, Paulette? O jogador do Brasil deixou o pé para trás, né? Deixou o pé para trás e o jogador do Juventude tocou. E aí o árbitro de longe não tem VAR, né? Aí é o problema de não ter VAR, né? Inclusive É, a Série B não está tem. estudando. A Série B, É. os clubes já entraram num pequeno pré-acordo de ter o VAR a partir do segundo turno. Eu Tem- Não, tem mas que eu ter. queria gostei chamar a demais do atenção jogo. foi o seguinte. Quem assistiu o jogo do Brasil com o Juventude viu a defesa fantástica que o goleiro do Brasil fez no segundo tempo. Isso. Duas cabeçadas a queima-roupa no mesmo lance. Eu vi. E ele pegou. Que defesas. E ontem o Lomba fez igual. Uma grande defesa realmente do goleiro do Brasil. E Marco Antônio, olha só, o Juventude perdeu o jogo, mas ele acha que jogou uma boa partida. O Brasil jogou de maneira extraordinária. Grande atuação do Brasil, mas o Juventude não jogou mal, Marco Antônio. É um time muito bem treinado. E olha só, vai enfrentar vi o jogo agora o também. Cruzeiro. O jogo é em Belo Horizonte e o Cruzeiro, que já está afundado na lama aí, vai ficar muito pior. Terá um grande adversário pela frente. É verdade. Estão falando É no verdade. Filipão no Cruzeiro, né? Esse Não rapaz aí, pega ô bem, Marcão, Agora. tá fazendo um baita trabalho do Juventude aí, o Pintado. Exatamente. Mas agora, E deixa eu o perguntar treinador pro do Gabriel, Brasil que é também. o nosso orientador. Em razão dessas questões todas, das proibições da FIFA, pode o Cruzeiro contratar um novo técnico? Pelo que eu estava acompanhando, sim. Pode. Eu vi uma informação que talvez não pudesse, né? Isso, eu vi também nas redes sociais ontem. É. Acho, eu lembro que a gente estava na transmissão até, né, Benfica, falando sobre essa questão. Exato. Já foi depois que comecei atrás, acho que foi um pequeno fake news que fizeram com a Rádio Tatiaia. Agora, Pequeno entre aspas, né? o problema Grande do Cruzeiro é treinador? Acho que é tudo, né? Direção, jogador, treinador. Só tem torcida. Como agora não dá para contratar jogador, né? O Cruzeiro não pode, ele vai na solução mais imediata, que é o técnico. Mas não é o único problema. Então, claro que não. até falando sobre isso, informação da Rádio Tatiaia, tô aqui no site, do Samuel Venâncio, Filipão muda de ideia e não pretende assumir clube algum. Raposa busca um novo nome. É fria, né? O Cruzeiro é fria. Marcão, Eu dou um nome pro Cruzeiro. Treinador pro Cruzeiro.
Contrata o Celso Rotti. Bom nome. Contrata o Celso Rotti. Celso Rotti vai fechar a casinha. Marcão. Vai fechar a casinha e não vai perder. Diga, Mas Paulete. não basta não perder, né? Não, eu quero passar rapidamente numa questão aqui que eu acho que foi um desrespeito imenso aos consumidores gaúchos, né? A Turner, o TNT e o iPlus, que simplesmente não passaram o jogo do Internacional. Olha, nós estamos numa época de alta tecnologia, de streamings, de internet, de tudo que e não teve onde ver o jogo do Internacional, a não ser nos piratas, né? E o pior, não tem público no estádio. Qual é o motivo de não passar o jogo para cá? Não. Olha, eu fico muito impressionado com o PROCON, porque o PROCON parece que é uma coisa só reativa, né? O PROCON deveria estar eu não sei se é a função dele, mas alguém tem que interpelar os donos do direito desse jogo, porque todo mundo paga a TV fechada. Aí na hora de assistir o jogo, não vou passar porque não teve acerto. E eles compraram os jogos da seleção brasileira também, né? Parece que vão dividir agora a seleção com a Globo. É. Parece que amanhã já tem. Mas não adianta. É porque, paga, aí tu não pode na verdade, eles compraram o que parece jogos fora de casa, porque a Conmebol ativou também a MP da lei do mandante. Então a seleção peruana que vende a transmissão, a seleção, aí quando tiver um Colômbia Brasil, vai ser a seleção colombiana que vende a transmissão e assim por sequência. Eles vão fazer os jogos fora. É bom tu explicar isso. Ao que parece sim, Marcão. Sim. Eu não tenho tanta certeza porque o contrato não está tão bem explicado. Porque eles não fizeram o jogo do Não. Quem fez o Brasil e Bolívia foi a Rede Globo, né? E ao que parece não comprou os jogos fora. Comprou os jogos em casa da seleção brasileira. E agora, aí uma a coisa Turner... eu quero falar a favor do rádio. Desculpe, meus amigos, eu não quero ser antiético e tal. Desculpa, tá ruim acompanhar jogo na televisão. Como as transmissões são ruins. Eu falo das questões técnicas. Ontem, no jogo do Grêmio, não tinha uma informação. O diretor de TV, não sei se por orientação da empresa, ele simplesmente eles não filmavam as entradas, saídas dos jogadores, repetiam os lances muito mal feitos. Quer dizer, péssimas transmissões. O jogo da seleção brasileira, assim, foi cansativo de ver e ouvir, sabe? Coisas assim que ninguém mais entra nesse papo aí de pra frente o Brasil, salve a seleção. Não tem mais essa de pra frente o Brasil, salve a seleção. É isso aí. Tem um canal aí, que eu não vou dizer o nome, mas tem um canal que tem um comentarista que é humorista, né? Porque cada entrada dele é uma piada sem graça. E o narrador grita tanto que tu tem que ouvir de longe, porque o cara é insuportável. Tu tem toda a razão. Está faltando direção de arte. Muito chatas. A televisão... Tem transmissões muito chatas mesmo. Eu quero dizer uma coisa. A Sport TV, eu vou falar aqui e vou assumir o que eu vou dizer. A Sport TV, ela fez um negócio muito legal. Ela deu emprego para muita gente. Mas, em compensação, nivelou por baixo as narrações esportivas no Brasil. Está nivelado por baixo as transmissões esportivas no Brasil. Porque, sei lá, não tem nenhum critério lá. Né? Então vamos fazer intervalo comercial, feito desabafo. Não é um desabafo. Está tudo bem, não tem problema. Não quer, não assiste. Faz como eu. Quando não estou legal, caio fora. Né? E aí, fico ouvindo só na Bandeirantes. Mas às vezes tem um jogo que não está na Bandeirantes que a gente quer ouvir. E quer ver, né? Tem que ver. E aí, às vezes tem que baixar o som. Vamos fazer intervalo, nós já voltamos com o capítulo final. Falando de Dia das Crianças, uma das coisas que eu mais gosto de ver é que eu tenho um neto que é a cara do meu filho e ele adora que eu diga isso. Eu estava olhando agora aqui, enquanto vocês estavam debatendo e passando pelo Facebook, e vi um post do meu querido amigo Roberto Pauletti. É tudo cara de um fuça do outro, Pauletti. Que espetáculo, hein? Coisa linda, né? É uma alegria mesmo, Marcão. Ah, que bacana. As meninas e os meninos, né? Que legal. Para mim, aquilo ali é a minha sequência. Vocês estavam falando no início. É a criança que a gente tem dentro de nós e que não morre nunca, né? É verdade.
Que bacana, parabéns. Obrigado. Exatamente. Todos os Pauletinhos ali. Isso é bacana. Já beijou a tua neta hoje, Luiz Henrique? Marcou? Pro pai e pro avô, é uma alegria que eles tenham puxado a gente, né? Mas não sei se para eles é tão bom assim, viu? Não, no meu caso eles puxaram a mãe, graças a Deus. Mas o meu neto puxou o meu filho, então tá bom, aí eu fico feliz. Que às vezes não é bom, né? Às vezes não é bom. Mas a gente vai passando o tempo, olha que impressionante isso, né? Eu vejo assim, tem coisas que eu faço às vezes que eu digo, pô, isso era uma coisa que o meu pai fazia e o meu pai falava. Tinha uma música que meu pai, quando eu era menino, ele cantava sempre, sempre, sempre. Todos os dias ele cantava essa música quando ele estava fazendo as coisas dele. E outro dia me peguei cantando essa música, sabe aquela? Abra a janela, Maria, que é dia, são 8 horas, o sol já raiou, os passarinhos fizeram seu ninho na varanda do seu bangalô. Eu lembro do meu pai assim, cantando sempre isso, era da minha infância, lembrei. E outro dia eu estava cantando aqui, eu acho que estava fazendo comida, alguma coisa desse tipo aí. Eu lembrei, Isso falei, é sensacional. puxa, mais Isso uma é coisa que sensacional. do meu pai. Como é que é? Quem puxa os seus não degenera, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, vamos voltar para o Marco futebol. Antônio, Fala, a Benfica. dupla Grenal vai enfrentar nesse meio de semana equipes que se enfrentaram ontem, né? Curiosamente, o Botafogo ganhou do Sport. O Grêmio enfrenta o Botafogo. E o E Inter o do Botafogo Esporte, vem de duas, quero chamar atenção para esse aspecto, hein? Vem de 2 vitórias consecutivas. Ganhou do Palmeiras e ganhou ontem fora de casa do Sport, que era uma equipe que vinha de várias vitórias também, vinha ganhando muitos jogos. Então é um jogo perigoso, o Grêmio tem que estar muito alerta aí, alguns jogadores felizmente estão voltando. técnico É do que a gente pega os times, Botafogo tá lá embaixo, não vai complicar, não. O centroavante, aquele cujo nome me falta agora, É o Bruno Lazzaroni. Voltou Grandão. Do não, o Botafogo. centroavante do Raul. Botafogo, que não é o Babi. Pedro Raul. Pedro Pedro Raul. Raul. O técnico do Botafogo é o Voltou a Bruno fazer Lazzaroni, gols. tá? Só pra... Tá. Voltou Obrigado, a fazer gols, o Pedro Raul. Então tem que tomar cuidado. E o Internacional também contra o Sport. O Sport ele vem de 2 derrotas consecutivas, mas é um time que tem alguma qualidade. Eu vou ter que falar nele, Marco Antônio. Thiago Neves. Tá jogando muito. Fez um gol ontem. Ele fez o Tá gol no olho. ontem, né? Fez o Sabe, gol do dentro dessa Sport. linha aí, Benfica, Belo gol de cabeça. dentro dessa linha, Benfica, eu não consegui hoje, nos meus comentários até eu falei sobre isso. O Renato fez aquele comentário dele, que obviamente tem um sentido positivo, de que o Grêmio iria decolar. Pois sabe que depois do resultado de ontem, claro que a gente não vai imaginar que vá decolar, mas o Grêmio precisa dar uma decolada. O Grêmio precisa ganhar uns 2 jogos em sequência, porque senão a coisa vai ficar pior do que está. Hoje o Grêmio está 2 pontos na frente do Corinthians, que é o primeiro que está namorando com o rebaixamento. Essa decolagem que o Renato se referiu, o Grêmio tem que botar em prática isso, né? Claro. Está faltando para o Renato avisar os jogadores, atenção, tripulação, estamos prestes a decolar. Então, quer dizer, E parece deixar o que está Tassiano faltando um aviso, né? E deixar o Tassiano em terra. Tem um time aí, eu já tinha, acho que já tinha comentado com vocês isso. Se não comentei, lá vai. Tem um time aí que toda vez que eu tenho a oportunidade que esse time joga, eu vejo e gosto de ver jogar, que é o Atlético Goianense. E agora vai perder o treinador, né? Vai perder, né? Wagner Mancini vai pro Corinthians, já aceitou a Pois proposta. é. É uma pena. É uma pena. Porque, olha, eu gosto de ver o Atlético Goianiense jogar. É um time que joga em alta velocidade. E eu sei que o Paulete vai ter um infarto agora com o que eu vou dizer, mas não tem problema. Então não fala. O Ferrarese está jogando bem, Paulete. Não tem problema para ti, né? Se o Mas cara eu vai não- infartar. O Sinote,
O Ferrarese hoje seria um bom reserva para o Edenilson. Pois é, mas lá ele joga lá ele joga como um terceiro de meio campo ou Às vezes ele é meio esquerda, né? Pelo lado esquerdo. Ele é um meio esquerdo. Lá. Ele poderia, no lugar do Nonato, ele joga mais que o Nonato, eu acho, atualmente, pelo menos. Ele tá jogando bem, Paulete. Jogando bem, eu sei. em alta velocidade. Olha, o time do Atlético Goianiense é bom de ver jogar. É bom de ver jogar. Vocês viram? Eu não Tu gosta porque é vermelho e preto também, né? Não. Olha aqui, ó. Não. O esporte também e eu não gosto. Mas olha aqui, é um time que joga pra frente. Mesmo quando ele joga com os grandes. Tu assistiu o Atlético Mineiro e Atlético Goianiense? Foi 4-3 pro time do São Paulo. Era lá e cá. Ele encara os grandes. Ele não. Esse time aí meteu 3-0 no Flamengo. Agora, eu vou encara os grandes, eles não querem saber. Tomou 3 do Inter aqui, né? Tomou 3. Pois é. Foi? Mas por quê? Tem algumas coisas. Porque não veio fechado. Não veio retrancado. Tem algumas coisas, Sinote, que a gente tem que começar a prestar atenção aí, que muitos técnicos brasileiros têm que começar a prestar atenção, sob pena de ficarem completamente defasados. Vou colocar 2 exemplos aqui. O São Paulo e o Atlético Mineiro. O São Paulo teve uma grande vitória contra o Palmeiras no sábado, vários jogadores atuando muito bem. Tem o zagueiro Diego, que tem apenas 21 anos, jogou muito. Tem o Igor aí, que é o novo Kaká, é a cara do Kaká, jogou muito. Mas o goleiro Thiago Volpe jogou muito, sabe jogar com os pés. Verdade. O goleiro do Atlético Mineiro, o Everton, no sábado à noite, também sabendo jogar com os pés, sendo uma espécie de armador. Esses times, eles estão ocupando... Não sabe. O Jandrei é que eu queria chegar, o Jandrei sabe também, Benfica. Isso, aí que eu queria chegar, Paulete. Os times estão evoluindo, os goleiros estão se transformando em armadores e os zagueiros estão se transformando em meias. Então, isso está dando uma grande vantagem para essas equipes. Então, o time que não ficar atento a isso, que ficar naquela coisa de dar o balão lá de trás para rifar uma bola, no caso do Inter, para esperar que o Alex aí vá cabecear, dar a casquinha, que o Galhardo vai fazer isso, e o Grêmio também, esperar que o Diego Souza ganhe por cima. Esses times estão perdendo tempo. Esses técnicos, eles têm que abrir o olho para modernidade. Só deixa eu aproveitar, só trazer uma informação importante. O Al Ittihad acaba de anunciar o Bruno Henrique, volante do Palmeiras. Então, nesse momento, a busca do Al Ittihad pelo Edenilson, ela se encerra. Né? Acabou. Para o Inter é muito bom isso. Mas eu queria reforçar essa questão. Os times estão modificando a sua maneira de jogar. O Atlético Mineiro está dando um banho de futebol. Cada partida do Atlético Mineiro é uma aula de futebol. Eu quero aproveitar. Tá muito bem. É com justiça o líder. E essa de sair jogando de trás com o goleiro, com o zagueiro, não sei, eu vejo muito jogo, né? E vejo da Série B também, porque eu gosto, por causa do Brasil. Não é só na Série A, Benfica. Claro que não. Claro que não. Eu vi o Brasil fazendo isso sábado, Sinote. Exatamente. O Brasil e Juventude não deram chutão. Saiu jogando de trás. Claro que é uma coisa arriscada. Né? Ontem houve alguns jogos, aí o goleiro do Corinthians foi tentar sair jogando, se atrapalhou todo e cedeu um pênalti no final. Mas se ela for bem treinada, ela funciona, cara. Ela funciona e é um ganho de mecânica da equipe. Quando você vê... Você já começa a jogada praticamente na linha divisória do gramado. Não é aquela coisa de ficar o zagueiro passando pro volante, o volante recua pro lateral. Não, é uma coisa em linha reta. Isso que você está falando, Benfica, me fez lembrar de outro assunto que eu comentei rapidamente da jornada ontem. Comecem, o que eu vou dizer não é nenhuma novidade, tá? É uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Mas prestem atenção no novo time da Alemanha. No novo time da Alemanha, que começa com... Tem 2 jogadores experientes, que é o Neuer, que sabe jogar com os pés e joga muito bem. Muito, né? É o pai de todos. Não fica nervoso. Ele não erra. Ele dá o passe, pode ser apertado, ele consegue passar legal, porque treina, porque faz isso. E o Toni Kroos. O resto é um time altamente veloz e
diríamos assim, letal. Não, e é uma o time da tendência, Alemanha. essa tendência do goleiro usar os pés, ela já tem um bom tempo. O que influenciou muito foi a mudança da regra, né? Que agora tu pode sair com os jogadores dentro da grande área. Agora tu pode sair tocando dentro da grande área. Antes o goleiro já ia tocar, a bola só estava em jogo depois de estar fora da área. Mas, ô Marcão, quero colocar... Tem muitos recados aqui no nosso Muitos, WhatsApp. precisamos ler uns recados. O 980610949. Só que é preciso colocar em pauta um negócio, pelo menos para mim. O Wagner Mancini, ele tá fazendo a mesma coisa que o Rogério Ceni fez ano passado, quando ele saiu do Fortaleza para o Cruzeiro, porque ele vai aí tentar salvar o Corinthians dessa situação. O Corinthians está com menos pontos do que tinha na época que foi rebaixado, inclusive em 2007. E só que aí entra aquele ponto, os treinadores eles reclamam semana após semana que são demitidos cedo, que não conseguem encerrar os seus trabalhos, que não conseguem fazer um trabalho a longo prazo, que não conseguem isso e aquilo. O Wagner Mancini, ele é o representante do curso de treinadores do futebol brasileiro, da CBF. Ele é o representante. Na primeira proposta... sindicalista. Pois é, Não, sindicalista. exatamente. Na primeira proposta que ele tem para encerrar o trabalho que ele está fazendo, que é muito bom, o Sinote frisou bem, o time do Atlético Goianiense está jogando bem, na primeira oportunidade que ele tem para sair de um time que ele está fazendo jogar bem, não é o melhor elenco do mundo, que ele está no meio de um trabalho, ele vai lá e sai. Aí é complicado. Aí não adianta dar esse discurso de que demitem no meio de um trabalho. O Wagner Mancini Também. não é surpresa. Basta vocês saberem, eu sei que vocês sabem por que ele saiu do Grêmio. Vocês sabem por quê, né? O Wagner Mancini não é um cara que a gente possa elogiar pela conduta, né? Ele saiu do São Paulo, ele ficou indignado, né, que ele não ia ser treinador, né, quando foi demitido o Aguirre, se não me engano era o Aguirre. E aí se falou de quem seria o treinador, ele era coordenador técnico lá, ele ficou indignado que não seria ele o treinador, e aí foi o Fernando Diniz, ele pediu para sair de São Paulo também. O Mancini, nesse caso específico, ele sabe que não vai resolver o problema do Corinthians. Pois é. Claro que ele sabe, ele não tem o estilo que o Corinthians exige. Ele está pensando só em dinheiro, fez o contrato até o final de 2021, ele sabe que daqui a pouco mais vai um ser contratinho, mandado embora, exatamente. vai ter uma grande indenização para receber. Eu acho que ele está dando realmente um passo muito errado na carreira. Não, é que aí depois eles vão dar discurso. O Ceni falou isso também, o Ceni. E depois, quando ele voltou pro Fortaleza, ele falou: eu não posso mais julgar dirigente que demite treinador no meio do caminho, porque eu fiz isso. E ele entendeu o que fez. Agora, o Wagner Mancini dá discurso também, como tantos outros, e na primeira opção ele vai lá e sai. Uma pena. Mas o Benfica matou a charada. Ele tá pensando só no dinheiro. Só no dinheiro. Ele devia ganhar aí o quê? Vamos botar 70, talvez 80 mil aí no Atlético Goianiense, e vai ganhar 400 no Corinthians. É isso aí. E outra coisa, Sinote, fiquei sabendo hoje, o Corinthians ainda está pagando o Carille. Ainda tem dinheiro do Carille, sim. ainda está pagando o Thiago Nunes e agora vai assumir mais o Mancini. Olha que administração faz o Corinthians, cara. E o André Sanches, mas vale ressaltar, só ressaltar a entrevista do André Sanches que falou. Ele disse mais uma vez, o problema não foi o treinador, o problema sou eu e os jogadores. Mais uma vez ele reiterou isso. Ele não coloca na conta do treinador, mas e aí ele dá naquele sentido de é o que tem pra tirar, não tem como tirar todo elenco. E ele fala, o problema são os jogadores e eu. O Corinthians contratou 3 jogadores com as mesmas características, que é o Otero, que é o Casares e que é o Luan. 3 jogadores tecnicamente muito bons, mas jogadores indolentes. Olha os erros de gestão de futebol do Corinthians, é claro que vai estourar no técnico. Né? O Gabriel? E um detalhe, hein? Tu vai ler agora os recados, mas o Álvaro Guimarães me mandou um aqui que eu achei interessante. O Cudê achou uma boa solução para a ausência do Guerreiro. O Renato ainda não achou para a ausência do Cavani. Olha aqui, vou dizer uma coisinha para vocês, hein? A batata do Luxemburgo tá assando no Palmeiras. Também tá, né? É verdade. Também é outro. E ele cometeu, no Palmeiras. E ele cometeu, Sinote, o maior de todos os erros que um técnico pode cometer na sua entrevista de sábado, que foi colocar a culpa nos jogadores.
Aí ele se fez queima isso? internamente. E ainda falou que vai voltar a jogar feio porque os resultados estavam vindo. Ele não tá vendo o jogo do próprio time. Com todo respeito ao Palmeiras. Feio ele já tá jogando, né, Gabriel? Tá jogando pior até. Não sei se tá pior que do Paulistão, mas tá no mesmo nível. Então. É verdade. Insosso. Eu já falei dos times que mais me dão agonia de ver no Campeonato Brasileiro. O Goiás, o Coritiba, o Palmeiras e o Corinthians. Todos os jogos que eu vou ver dos times me dão uma agonia. Eu gostaria, Marco Antônio, até comentei contigo ontem na jornada, Marcão. Eu gostaria de saber por que o Luiz Adriano é reserva. Também não entendo no Palmeiras, né? Não tem melhor que ele. A informação não tem melhor. Que o Luxemburgo teria liberado ele para negociar com o Grêmio, né? Mas tá louco. Nessa safra seca, nessa carência Brasil, de centroavante, tu tem o Luiz Adriano e não usa? Não, e outra. Todos os times têm, né? Ele seria titular em quase todos os times do Brasil. Claro, E talvez dá pra só não jogar. fosse. Só não seria em 2 times. No No Flamengo e no Inter. E outra, ele pode Já jogar ao lado Galhardo do tá Inter. jogando muito. No Inter ele seria. Jogaria no lugar do Abel. Seria? Jogaria no lugar do Abel. O Abel ia sentar, ia jogar o Galhardo um jogador meia boca, o Internacional tendo Abel Hernandes e Thiago Galhardo, que estão fazendo sucesso, fizeram gols ontem. Não me vem atrapalhar o Internacional. Tu é um com o Luiz piadista. Adriano. Isso aí, Tu é Marcão. um piadista. Né, Paulete? Pô, nosso goleador... Mas que estão fazendo gol, pô. Mas eu não disse o Galhardo, eu disse que ele é do lugar do Abel. Tiraram Claro, lugar do Abel, tiraram né? o veterano do time, eu sei que eu vou apanhar isso aí. Tiraram o veterano e o time melhorou. Tem veterano que é bom, mas o Guerreiro só faz gol em jogo papinha. O Guerreiro era o goleador do campeonato? Não. Só faz gol em jogo que não decide nada. Ué, o Guerreiro era o goleador do Inter? Não. Esse Thiago Galhardo faz gol em todos os jogos. Ah, bom. Falando Pra em tu veterano, ver, hein? e o Galhardo nem centroavante é. Pois é, mas esse faz gol em todos os jogos. Tu acha que não jogaria Thiago Galhardo e Luiz Adriano? Não, o Luiz Adriano sim, mas Guerreiro não. Não, mas o Guerreiro vinha fazendo gol. Não, mas o Guerreiro a gente já sabe, ele faz aqueles gols quando é jogo papinha. Jogo decisivo ele não faz gol. Ele teve 7 grenais para fazer gol, não fez nenhum. Ele teve decisão de Copa do Brasil, não fez. Quer dizer, sei. Eu acho que é mais marketing do que coisa. Thiago Galhardo não. E deve ganhar 1/3 do salário do Guerreiro, hein? O Thiago Galhardo. Mas o Galhardo foi contratado para ser reserva no Internacional e não era reserva do Guerreiro. Então, para te ver, né? Como é que é o futebol. Onde é que o Inter foi com o Guerreiro até hoje? Falando em veterano, e aquele veterano que toma cartão sempre quando tem jogo fora, quando não... Exatamente. Dele, ele nunca tá... que agora é no Recife, sério, né? Da Alessandro, é em viagem longa. A última viagem longa que o Inter fez foi para a Colômbia. Eu tive uma discussão ontem, viu? Nós jogamos futebol aqui na casa do Dodge, aí tava o Marcelo Dornelles, um monte de colorado, né? E os caras, tu fala mal do D'Alessandro. Não, eu não falo mal do D'Alessandro. Vocês é que acham que o D'Alessandro é um jogador de 7 anos atrás. O D'Alessandro faz 4 anos que só dá migué aqui no Inter. Aí nem precisa dizer a discussão que deu, né? Imagino. Paulete, eu não preciso nem jurar porque tu vai acreditar. Quando o Gabriel Correia deu o boletim do Inter, quando deu o boletim do Inter e disse que o D'Alessandro estava fora com o 3º cartão, eu comecei a rir sozinho aqui. A viagem até o Recife, ele faz isso seguido e há muito tempo e ninguém nota. Há muito tempo. Tem razão. Vamos fazer intervalo? Intervalo e nós já voltamos com o nosso apito final. Antes eu tenho que dizer que é o seguinte, o Porto dos Mares é uma pousada residencial localizada faltando 10 minutos para as 2 da tarde, de volta com um apito final aqui na Bandeirantes, que é para... o Everton, pode ser.
Pode ser. Não. Não foi o Everton, foi um outro. O Everton entrou depois, eu acho. Tá aqui, ó. O Luiz Van Damme mandou o seguinte, ó, Marcão. O Renato fala que o Grêmio vai decolar, mas eu acho que esse avião está pesado, ou a pista é comprida, ou ainda tá sem combustível. Tá demorando muito para decolar. Diz aqui o Luiz Van Damme manda brincadeira. É um daqueles Tupolev 229 lá que tem... Sabe que nas redes sociais, aproveitando essa... o Renato deu uma entrevista coletiva na quinta rodada. Eu só não lembro quem é que o Grêmio enfrentou na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Agora. Mas ele deu entrevista falando, daqui 10 rodadas vamos ver quem é quem. Eu acho que ele não gostaria de ser relembrado que ele falou isso, né? Porque chegada 10 rodadas depois, a 15ª, o Grêmio tá na 16ª, 14ª colocação, foi no jogo né? com o Ceará. Pode ser, porque ele falou que tinha muito cavalo paraguaio. Eu tô vendo nas redes sociais que eu não lembro quem... Deixa eu ver aqui, vou achar Acho a que foi quinta depois do rodada. jogo com o Bahia. Quinta rodada, vamos lá. Vasco e Grêmio, 0x0. 0x0 lá em São Januário. Então foi Vasco e Grêmio. O Valdir falou que claro que o Paredes gremista é o Isaac, diz ele. Não, mas aí não dá. Ainda aqui no nosso Bandzap, o Jair Santana mandou: Buenas senhores, como assim o Jean-Pierre ele está à disposição do Renato desde o Grenal, mas quando ele e o Ferreira vão resolver problemas... Não estava com o Covid o Jean-Pierre? Estava. Sim. Estava? Sim. Pois é. Mas volta agora aí, né? Deve voltar agora. Marcão, sacanagem se o Luiz Adriano for parar no Grêmio, hein? Pois o Inter foi atrás dele e ele não quis vir. Não, mas não vem pro Grêmio. O Renato está indicando e escalando por simpatia pessoal. Quero desejar um grande abraço aos colegas engenheiros agrônomos. Dia 12 de outubro também é dia do agrônomo. É o Paulo Ebenhardt de Caraá. Um abraço aí, ó. Valeu, Paulo. Um abraço para todos os agrônomos. Grande. Função bacana, hein? Que legal. Os motivos que levam o Renato a manter o Cortez são os mesmos que faziam ele manter o Luciano. Aqui no nosso Bandzap. O Luciano era reserva, né? E o Luciano tá bem no São Paulo, né? Jogou bem sábado passado. Tá bem no São Paulo. Ontem o Grêmio teve um pênalti não revisado. Só vocês não viram. Todas as emissoras falaram que foi. O Inter tomou um rodeão no Beira-Rio, mas tá ótimo. Tá aí o... Tem duas coisas aí. Duas coisas. Em relação ao Inter, não sei. Agora, não foram todas as emissoras que disseram que foi, não. Eu acompanhei e a maioria, inclusive, eles disseram que não foi. Apenas um. Qual é o lance aí, Sinote? Me lembra? Eu não tô... Eu confesso que eu não lembro qual é o lance. lance. Jogador, que a bola vem da direita, no segundo tempo, há um cruzamento. O jogador do Santos está de costas e a bola bate no cotovelo dele, que ele está com o braço colado ao corpo. Eu lembrei. Quando o braço está colado ao corpo, a regra manda que não é para dar o pênalti. O VAR nem chamou o árbitro. Nem chamou. É isso aí. Fala, Gabriel. Vamos lá ainda com os recados. 2, 3 aí. Vamos lá. O narrador de TV do Jogo Juventude Brasil confundiu quero, ave do símbolo e falou gaivota, saiu. É verdade. O Benfica nos lembrou. Falou? Foi? Foi o cara da TV. Gaivota. Eu vi essa piada, mas não sabia se era verdadeira. É verdade. Aí o comentarista... não é daqui, né? Ele não é daqui. É isso que eu tô falando da Sport TV, ó. É isso que eu digo da Sport TV. Tem muita gente empregada na Sport TV, legal, bacana, tudo. Só que nivelou por baixo, né? Então, o cara, gaivota, cara. São bem parecidos, né? Caxias do Sul. Deve ser Oceano Índico, então, né? E o Tevo da Zona Leste já mandou aqui, ó. Todos nós fazemos escolhas erradas na vida. Acho que o Mano errou ao ir pro Bahia e não pro Corinthians. Pode ser. Isso é o tempo dirá. Mas o Corinthians não chegou a pensar no Mano quando demitiu. Não, acho que não também. Exatamente. Thiago. Quando o Mano foi pro Bahia, o Thiago ainda estava no Corinthians. Isso. Eu acho que sim.
Tem mais um? Tem sim, vamos lá, aqui, vamos ó. Boa tarde, amigos. Quando o Grêmio ganha, o Renato elogia muito a arbitragem. Quando perde, o Renato critica ela. Onde está a coerência do Renato? Ah, mas aí não tem, né? Aí não tem, né? Renato também é torcedor. E o Jorge do Canto, de Santana, ele tá com todo o respeito, mas o Cudê tem muita balaca, o fetiche da língua, mas não faz o óbvio. O Lacerda do Caxias por 1/3 do salário faria muito melhor. Isso eu falei ontem na jornada, o Marco Antônio vai lembrar. O Lacerda foi contratado o Laércio, zagueiro do Caxias, foi contratado e entrou ontem no Santos. Engraçado, o jogador estava aqui no Caxias, serve para o Santos e não serve para a dupla Grenal? Estranho mas isso, Mas o Santos também queria o Tassiano. É que os clubes erram e acertam, né? Erram e acertam. Isso é verdade. Então tá, né, gurizada? Passou o nosso tempo aqui. Valeu, senhores. Muito obrigado a todos. Bom almoço. Benfica, boa sorte na procura do almoço aí, tá? Benfica, tem um cachorro quente bom ali na Bento. Ali tem o do... Vou te indicar o do Morte Lenta. O Morte Lenta, exatamente. O Morte Lenta. Como é que é o nome do Morte Lenta? Esqueci o nome dele. Esqueci. Como é Evandro. O nome dele? Evandro, isso mesmo. Evandro. Do tio Evandro. Tá bom. Tá, só falta tu me dizer que vai comer um peixinho agora aí na beira da lagoa. Sinote. Um abraço. Um abraço. Então tá, gente, valeu. O Milton Cardoso está chegando em seguida com Bastidores do Poder. Nós ficamos por aqui com o apito final e voltamos. E aí, Marcão, amanhã. como é que tá? Ô, Miltinho Cardoso, como é que tá? Tudo bem contigo? Tudo bem. Hoje é dia da criança, fomos colegas de aula juntos, Exatamente, né? Lobinhos. Não, Lobinho eu nunca fui. Fomos, isso aí tem a fotografia, nós dois fardados de azulzinho. Não era. Esse que tu tá confundindo era o Brad Pitt. Que eu era muito parecido com o Brad Pitt quando era novo. Lembrei de você ontem, viu? Comendo um peixe. Um peixe maravilhoso. Em Torres, me lembrei de Tito. É um cara que gosta de praia. E eu quero conhecer aquela praia lá onde a tua filha tem lancha, empreendimento. Né? Tá bombando lá. Quero tá conhecer bombando, lá. Graças Já disse para minha esposa, para Patrícia, ó, Marco Antônio Pereira vai fazer uma reserva lá, vai nos dar um desconto. Com certeza. 10%. Com certeza. Nós vamos lá conhecê-la. Como é que é o nome do lugar? É em Porto Belo. Porto Belo, né? O Charter Atlântico Azul. Sim, tem um passeio de barco, né? Passeios de barcos maravilhosos, lanchas lindas para pescar, para passear, para ir para as ilhas, lugares paradisíacos, maravilhosos, sensacionais. Eu comi um peixe muito gostoso sábado e depois estou com um preso na minha garganta até agora, de ontem. Do Santos. Do Santos. Sabe como é que é o nome desse espinho aí? Marinho, espinho marinho. Um abraço, bom programa. Tchau. Eu vou tomar muita olina agora de tarde. Um abraço, valeu, Milton Cardoso, em seguida com Bastidores do Poder. Um abraço, gente, até amanhã.